Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco de como foi fazer um intercâmbio indo pra casa de host family, né? Ficando mesmo com uma família tradicional do país que você tá indo. No meu caso, o único intercâmbio que eu fiz com host family foi o intercâmbio do Canadá, foi meu primeiro, onde eu fiz high school, né? Então eu ia pra escola e tal. E foi quando eu fiquei mesmo na casa de uma família canadense. E aí eu queria falar um pouquinho de como era a minha relação com eles, como eu me senti, se eu tive problema, se eu não tive problema. Então, vamos lá. Bom, então começando assim do início, né, na verdade eu mudei de host family sem querer. Não foi uma opção minha, simplesmente a agência foi e falou: agora essa é sua host family, toma aí. Tipo assim, pouco menos de uma semana pra eu embarcar, eles tiveram que mudar minha host family. Eu não entendi por que até hoje, mas enfim, tenho certeza que foi pro melhor. Eu tava com uma host family que era o pai, antes, né, a minha primeira host family seria o pai, a mãe, dois filhos, né, uma menina, uma outra intercambista da China, se eu não me engano, China ou Japão, agora eu não lembro, e a avó dentro da casa. E aí eu lembro que eles falaram que me mandaram um e-mail dizendo que eles não poderiam mais me receber e pediram desculpas e tal. Logo depois a agência entrou em contato comigo dizendo que eles estavam procurando uma outra família que, sabe, que desse tipo um match, que tivesse a ver. E aí que eu fiquei muito preocupada, eu falei, meu Deus, falta pouquíssimo tempo, sei lá, faltava poucas semanas pra eu viajar, bem menos de um mês. Eu recebi a primeira host family faltando um mês pra embarcar. E aí, tipo assim, faltando, sei lá, acho que 2 semanas, eu fiquei, tipo, sem host family. Eu falei, caramba, e agora? Me bateu um nervosismo muito grande, sabe? E aí, enfim, e aí que chegou, acho que faltavam 5 dias pra eu embarcar, chegou um e-mail falando sobre a minha host family e o contato deles. Eu logo fui mandando um e-mail pra eles e tal, até porque eu tinha tido problema com visto, então eu ia embarcar só 5 dias depois do que tava programado. Mas enfim, entrei em contato com eles, eles me responderam, demoraram muito pra me responder. Tipo assim, eles me responderam acho que um dia antes de eu embarcar. Então eu fiquei mega nervosa. E aí ela foi super simpática, a minha host mom, super, sabe, sei lá, super animada em me receber. E aí eu fui ficando mais animada, fui ficando mais feliz, né, que eu tava muito preocupada. Enfim, embarquei, fui no voo chorando e muito preocupada de... E se eu chegar no aeroporto de Vancouver e não tiver ninguém me esperando? Porque eles falaram, a gente vai estar tal hora te esperando lá. Gente, juro pra vocês, eu tava muito nervosa. Aí eu saí, né, com as minhas malas e tal, e tinha poucas pessoas ali no aeroporto esperando. E aí eu olhei e falei, ferrou, porque eu não tô reconhecendo ninguém da foto que eles me mandaram, né? Aí eu ficava olhando, e falei, cara... E fiquei muito tempo, sério, uns 20 minutos e nada, e nada, e nada. Eu falei, eu vou pro orelhão, vou tentar ligar, cobrar pro Brasil, sei lá como é que eu ia fazer, pra avisar meu pai, tipo assim, olha, eu tô viva, tô aqui, mas ninguém chegou pra me buscar, né? E aí, daqui a pouco, quando eu tô indo pra aqueles orelhões que tem ali no aeroporto e tal, eu escuto alguém chamando meu nome. E aí eu falei, me deu aquele alívio, assim, sabe? Tipo, graças a Deus, não tô sozinha. E aí tava a minha host mom com a mãe dela, que seria a minha host grandma, e com a filhinha, que era a minha host sister. Que na época eu acho que ela tinha 5 ou 6 anos, acho que tinha acabado de fazer 6 anos, uma gracinha. E aí eu fiquei super aliviada, eles foram super simpáticos comigo, estavam com um cartaz escrito meu nome, mas na hora eles se distraíram e acabaram não vendo eu chegando ali. E aí, assim, foi muito bom, foi um alívio muito grande. E, enfim, aí eu fiquei meio assim, né, meio nervosa pra falar com eles e tal. E aí logo o irmão, cheguei na casa lá, porque a gente morava a 1 hora de Vancouver, né. E aí eu cheguei lá na casa, o irmão todo, acho que o irmão tinha... Ai, gente, minha memória tá péssima. Acho que o irmão tinha uns 12 anos na época, 11, 12 anos. E aí ele tava super animado e me mostraram a casa toda, fizeram um tour e tal. O meu quarto era uma gracinha. Eles fizeram também um cartaz escrito Welcome Bruna. Eu vou ver se eu consigo colocar umas fotos aqui pra vocês verem. E aí, final do dia, o host dad chegou do trabalho e foi quando eu conheci ele. Assim... Gostei dele e tal, mas ele era muito... Ele ficava na dele, não queria muito ficar puxando papo, não sei o que, é meio frio. Enquanto que a mãe e as crianças foram super receptivas e, tipo assim, sabe, eles me abraçaram mesmo como um membro da família. Eu achei isso muito legal. E era muito bom, porque às vezes, assim, por mais que eu já tivesse... Eu tava formada, tinha acabado de me formar no inglês, tinha acabado de completar 17 anos e tal...
eu tava meio, assim, insegura com o meu inglês e tudo que eu não sabia, eu tinha vergonha. Então eles olhavam pra mim e falavam, ah, você não sabe o que é isso? Não sei o que. Então eles iam me ensinando vários vocabulários. Isso foi muito bom. Foi muito bom pro meu inglês e tal, e eu realmente me senti acolhida ali, me senti numa família, sabe? Não me senti sozinha nesse sentido. Então isso foi muito bom. A mãe me levava pra escola todo dia com as crianças, porque eu estudava, era tipo assim, high school, que é tipo ensino médio, né? E como as crianças eram tipo ensino fundamental, elas estavam em outra escola, então a gente saiu de casa mais cedo, ela me deixava primeiro pra depois ir deixar as crianças, então era assim, era muito bom. Ela fazia o lanchinho, tipo, que é o nosso almoço, né, junto, tipo assim, igual que fazia pros filhos fazer pra mim. Então, às vezes, sei lá, era um purê com ervilha, eram umas paradas meio doidas, assim. E sempre, ela sempre mandava também, era um sanduíche de presunto e queijo. Mas toda vez que eu cheirava aquele sanduíche, tava com um cheiro muito ruim. Eu falava, cara, isso não tá bom, isso não tá bom. E aí que entra o único problema que eu tive com a minha host family do Canadá, que era a questão de comida. Porque, assim, primeiro que a comida, eu senti muita diferença da comida de lá pra comida brasileira, que eu tô acostumada, né? E assim, eles são eles são bem parecidos com os americanos em relação a fast food e tal, mas eles são um pouquinho mais saudáveis do que os americanos, foi o que eu senti. Porém, eles eram muito assim, pão duros, muito pão fechado, e aí eles economizavam muito dinheiro até com alimentos. E como eles viam que eu sempre fui muito pequenininha, magrinha, muito, sabe, miudinha, que nunca aparentei a minha idade, eles olhavam pra mim tipo, ah, essa menina desnutrida, ela come pouco. Então eles botavam a mesma quantidade no prato pra mim, botavam pra menina de 6 anos, né, pra minha host sister. Então eu ficava tipo, tô com fome e eu ficava com vergonha. Eu tinha vergonha de pedir pra botar mais comida. E aí que começou um problema, porque eu não tava me alimentando bem, e aí que toda vez que eu saía, ia pra escola, ou sei lá, ia passear com os amigos e tal, eu comia muito, porque eu sentia fome, muita fome de verdade. E aí eu metia a cara, tipo, em sorvete, hambúrguer, não sei o que, coisas não saudáveis. Então assim, eu comprava muito biscoitinho, não sei o que, e guardava no meu quarto, pra quando tiver fome, eu não precisar descer pra cozinha, eu tinha minha coisinha ali, sabe? E aí que um belo dia, eu falando com meu pai no telefone, ele falou, Bruna, olha, eu vou te mandar um pouco mais de dinheiro pra você comprar umas comidas pra você que você gosta. Compra fruta, compra uns sucos, procura uma água de coco, alguma coisa que são coisas mais caras, mas que você goste, que vai fazer bem pra saúde, enfim. Eu não quero ver você passando fome e comendo só porcaria. E eu tava engordando. Gente, e eu tenho 1,57 m. E sempre fui muito miudinha, muito pequena. Então, assim, aquilo pra mim foi já me dando um nervoso, porque, juro, tava muito nítido aqui. Meu rosto fez assim, ó. Ficou muito cheio e ficou desproporcional comigo, sabe? E aí eu tava percebendo, nossa, tô engordando. E, enfim, eu acho que isso pode ser um assunto pra um outro vídeo, porque eu fiquei muito mal. Porque eu engordei 10 quilos em 6 meses no Canadá. E, assim, aquilo pra mim, assim, acabou com a minha autoestima, mas a gente pode falar disso depois se vocês quiserem. E aí que, enfim, então esse era o problema. Aí meu pai me enviou mais dinheiro. Eu, um belo dia, peguei minha bicicletinha, que eu tinha uma bicicleta, e lá tem que usar capacete, senão você leva multa. Fui eu com a minha bicicletinha, fui pro mercado, comprei um monte de coisa, comprei fruta, suco, não sei o que, comprei um monte de coisa. Só que assim, tinham coisas que eu tinha que deixar na geladeira. Fui lá, deixei na geladeira. No dia seguinte, eu juro pra vocês, iogurte e algumas frutas já tinham acabado. Eu falei, cara, não é possível. Eu fiquei muito puta e aí descobri que as crianças tinham comido a minha comida. E eu já tinha avisado que era as minhas coisas e tal. Simplesmente eles comeram. Eu fiquei muito puta e aí eu fiquei com uma vontade de, sabe? Ai, foi horrível. Falei, não vou arrumar confusão. Fiquei quieta na minha. E aí continuei comprando coisinha que não precisasse refrigerar e deixava escondida dentro do meu armário, no meu quarto. E aí era isso. Basicamente era biscoito e eu me sustentava com biscoito. E quando saía com os meus amigos. Então, assim, eu lembro que em lanche... eu comentei sobre o sanduíche que cheirava mal. Eu acho que era o presunto que não... Tipo assim, já tinha vencido, alguma coisa assim. Era sempre cheiro muito ruim. Toda vez que eu botava na boca, me dava ânsia de vômito. Então, assim, eu chegava na escola com aquele sanduíche e ficava, tipo... Não vou comer, e jogava fora. E aí eu ficava sem comer, e aí eu ia e comprava um cookie, ou comprava uma comida mexicana. Então, assim, gente, me alimentei muito mal. Então esse foi o único problema que eu tive com a minha host family lá. Fora isso...
Não tenho o que reclamar, eles sempre foram maravilhosos comigo. Eu lembro que eu fui pro show do Maroon 5 lá, e aí eles falaram, tá, a gente autoriza, mas liga pros seus pais no Brasil pra ver se eles autorizam. Eles autorizaram, óbvio, e eu fui com uma amiga e tal, e o show terminava de madrugada, e era em Vancouver. Então, quando a gente pegou o trem de volta, né, a gente parou numa outra cidade lá e tal, e aí foi meu host dad de madrugada lá me buscar eu e essa minha amiga, que era minha vizinha, mas ela era brasileira, buscar a gente lá de carro num frio desgraçado. Então assim, eles tinham um cuidado, sabe, comigo, como se fosse filha mesmo, né? Então acho que isso foi assim maravilhoso. Inclusive, gente, agora em janeiro vai fazer 5 anos que eu fui pro Canadá. 5 anos, tem muito tempo. E desde que eu voltei pro Brasil, eu ainda mantenho contato com a minha família. A Shelby, que é a menininha, que hoje ela tá com a mesma idade que a minha irmã, basicamente, com uns 12 anos, e na época ela tava com 6, ou ela vai fazer 12, alguma coisa assim, ela me manda mensagem pelo celular, até hoje. E tipo, ai, tô com saudade, ai, não sei o que, ai, eu vou ganhar isso pro Natal. E fica puxando um papo e eu acho uma graça, sabe? O Joe, eu tenho ele no Instagram, então a gente às vezes interage e tal, curte foto. E a mãe, ela tem um WhatsApp só pra falar comigo. Então, uma vez por mês a gente sempre se fala. Tem meses que a gente se fala mais, mas pelo menos uma vez por mês a gente tá entrando em contato. E aí ela entrou em contato recentemente comigo, porque o pai dela faleceu. Então assim, nossa, aquilo pra mim foi horrível, porque era como um avô pra mim, sabe? E ele ainda chegava assim, abria os braços e falava, cadê a minha neta da Argentina? E eu falava, não é Argentina, é Brasil. Então eu sempre ia pra fazenda deles nos finais de semana. Então era assim, era muito legal, era muito bacana mesmo. Eu lembro que na Páscoa eu fui pra casa deles, a gente pintava ovo de Páscoa, era uma gracinha, assim, era muito família unida, sabe? Então eu sinto muita falta deles. Eu tô louca pra voltar e, ai, sabe, ter esse contato depois de tanto tempo, tanta coisa mudou, tanta novidade, as crianças cresceram, e assim, foi, nossa, gente, sério. Inclusive, eu vou mandar uma caixinha de Natal pra eles, óbvio que não vai chegar antes do Natal, né, mas eu vou mandar uma caixinha com os doces aqui do Brasil, porque eu lembro que na época eu levei goiabada, pé de moleque, doce de leite, e eles adoraram. Então eu tô pensando em fazer uma caixinha com os doces do Brasil e tal, mandar uma cartinha também de Natal. E eu sei que também que a Shelby pediu também meu endereço de novo, porque ela vai me mandar alguma coisa pro Natal. Então eu acho que é muito bacana ter esse contato, sabe? Coisa que, por exemplo, o meu namorado não tem esse tipo de contato com a host family dele. Algumas amigas também que eu fiz lá não tem esse contato. Então eu acho muito triste, sabe? Porque foi um momento tão importante, sabe? Você conviveu com aquela família por um bom período de tempo e por que não ter contato, sabe? E a minha, graças a Deus, eles são os amores. Então essa foi a minha experiência com o host family. Eu nunca tive nenhum problema, assim, tirando a comida, mas foi muito bom, assim, de verdade, e eu acho que vale muito a pena. Claro, eu acho que vale a pena pra se for um intercâmbio de, por exemplo, de escola, que você é mais jovem. Um intercâmbio, por exemplo, de faculdade, eu não acho muito bacana você ficar em host family, porque acaba perdendo sua liberdade. Então eu acho mais bacana você ficar, tipo, numa república e tal, porque... Assim, não digo nem sozinha, porque eu acho que sozinha você fica muito sozinho. Eu acho que o legal é você dividir a experiência com outras pessoas, né? Como eu fiz em Portugal, por exemplo. Então, como eu fiz na Disney, por exemplo. Então, isso que é bacana, sei lá, dividir quarto, enfim. E é isso por hoje, era isso que eu tinha pra falar. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o intercâmbio, sobre como, sei lá, qualquer coisa referente a host family, intercâmbio, só botarem aqui embaixo que eu tô sempre de olho nos comentários e sempre respondendo. E espero que vocês tenham gostado, e um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!